Bom momento, pessoal. Sou o Thales e, de novo, nós estamos de volta essa semana, dessa vez para falar sobre o classicismo, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar a aula, tudo bem? Então, aqui agora nós vamos para o contexto histórico do Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, do Renascimento Cultural, né, e também do classicismo, nós vamos explicar mais para frente como esses termos se misturam. Mas o contexto histórico ele é mais ou menos parecido com o da aula passada, do humanismo, né? Em compensação que o trovadorismo era pertencido à Idade Média, né? O humanismo ele é um período de transição para chegar até o Renascimento Cultural, e que é aqui o período em que se encaixa também o classicismo. Então, nesse período do Renascimento Cultural, nós temos um resgate da cultura clássica, ou seja, a cultura grega, seja ela por meio de filósofos, estética, e também por meio de resgate da cultura religiosa, da mitologia também. Entrando na Idade Moderna, nesse período nós temos um decaimento da credibilidade da Igreja Católica e também da força que ela exercia ou que tinha sobre a sociedade daquele período, principalmente por escândalos de corrupção ou rachas internos. Então, tinha também uma disputa de poder dentro da própria Igreja Católica, que foi fazendo com que ela perdesse força. E juntando isso ao desenvolvimento urbano, já abordado na última aula, com as expansões marítimas, o desenvolvimento do comércio e das cidades portuárias, que são as cidades que recebem esse fluxo comercial e vão crescer bastante nesse período, elas acabam também sendo porta de entrada não só para especiarias ou para metais preciosos, para itens vamos dizer assim, de alto valor de compra e de revenda, mas também acabou virando as cidades portuárias acabaram virando cidades de entrada para um resgate dessa cultura clássica, para a introdução e para o intercâmbio de conhecimento também. E aí nós vamos ter também nesse período um crescimento, uma consolidação, surgimento, consolidação da burguesia, de um novo participante, de uma nova classe participando da sociedade e também em busca de participação não só econômica, mas também política, artística, cultural e por aí vai. Então, nós vamos ao movimento em si, certo? O classicismo ele começou na Itália, e por que ele começou na Itália? É importante também a gente ter esse panorama, esse contexto histórico, porque a Itália era a principal porta de entrada do comércio na Europa. Então, todo o fluxo entre o Oriente Médio, o Norte da África e também a Ásia chegavam pela Itália. E aí, a Itália acabou sendo também não só a porta de entrada para o comércio, mas também a porta de entrada para esse intercâmbio cultural que aconteceu durante esse período, que vai dar origem, né, que vai fortalecer o renascimento cultural e também o classicismo. Aqui, estudando, vamos dizer assim, especificamente o contexto de Portugal, né, o contexto português, que é o que nós vamos falar aqui na aula de hoje, nós temos uma figura importante que é o Francisco de Sá de Miranda. O Francisco de Sá de Miranda ele foi um poeta português que ele morou um tempo na Itália, e na Itália ele teve contato com isso, com esses valores, com esse novo movimento, com o Renascimento, com a cultura clássica. E aí ele acabou, ao retornar para Portugal, ele trouxe toda essa bagagem com ele e foi o precursor do Renascimento e do resgate do clássico em Portugal. E aí nós temos outra coisa bastante importante que o humanismo já introduziu, mas que é essencial de falarmos aqui no classicismo, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo, como a gente já falou na aula passada, é o homem, né, o ser humano, como centro do universo, como escritor do seu próprio destino. É como se ele tivesse pegado os poderes em suas mãos e de agora em diante o ser humano tem as rédeas, né? O homem tem as rédeas da situação, algo que era
que não era praticado no período medieval. Vocês devem lembrar do teocentrismo, a divindade, né, o Deus como centro de tudo e como explicador da sociedade. Agora nós vamos ter essa mudança também, né? A transição do humanismo trouxe essa transição, e aqui no classicismo nós vamos ter a consolidação desse conceito. E além disso, do homem como centro do universo e como escritor do seu próprio destino, você tem também a figura do ser humano questionador da realidade, né? Então ele vai ser muito menos vamos dizer, passivo em relação àquilo que chega para ele, e ele vai questionar muito mais. E aí nós temos o tópico de literatura do Renascimento, que é o classicismo. Então, por isso que nós temos vamos dizer assim, essas duas nomeações. O Renascimento cultural ele é muito ligado ao movimento italiano e também ao movimento das artes plásticas, as pinturas, esculturas feitos pelos grandes artistas italianos. E o classicismo é o nome que nós damos à literatura do Renascimento. Então, a literatura a parte literária da arte renascentista, ela recebe esse nome de classicismo. Por isso, como nós estamos aqui focados na literatura em Portugal, desse período, nós utilizamos o termo classicismo. Tudo bem? Beleza, então. Vamos para a próxima parte. E aqui nós temos algumas características do classicismo de forma geral, certo? Nós temos uma característica na verdade são duas, né, muito importante, que é essencial que vocês recordem e lembrem sobre isso, e a introdução que o Renascimento e o Classicismo trazem a isso, que é o racionalismo e a racionalização. A priorização, né, priorizar a razão, a priorização da explicação racional. E aqui nós temos uma diferença, né, que o racionalismo e a racionalização, o que tem diferente? O racionalismo é priorizar a razão. Então, ao invés de você trazer, vamos dizer, aquela visão teocêntrica de Deus como centro de tudo e Deus como explicador da sociedade, agora você tem o racionalismo, que é priorizar a razão em detrimento de sentimentos ou explicações mais místicas. Então, você vai priorizar buscar uma resposta racional. Já a racionalização é questionar, é o processo, tudo bem? A racionalização, então, vai ser o processo das pessoas, né, das pessoas da época de questionarem, de instigarem, de perguntarem e de procurarem obter uma resposta. E aí nós temos o resgate da cultura grega, e também vocês podem encontrar com o nome de paganismo, tudo bem? Que é uma religião que é referente a religiões pagãs, né? Que antes era o termo utilizado, desculpa, para se referir a religiões não católicas. Então, você vai ter o resgate da cultura grega, e aqui é importante que quando a gente fala de resgate da cultura grega, não é só o resgate, vamos dizer assim, da arte ou coisa do tipo. É um resgate de todas as expressões das expressões daquela sociedade. Tudo bem? Vamos voltar lá na nossa primeira aula sobre o que é cultura. Cultura é toda e qualquer expressão de um povo, né, de uma sociedade. Então, independentemente de ser artístico ou não. Então, você volta aí para a cultura grega, vão ser absorvidos conceitos filosóficos da sociedade grega, vão ser resgatados, né, conceitos filosóficos, conceitos artísticos, conceitos sociais. Vai ter também, vocês podem ver também no Renascimento, nas grandes pinturas do Renascimento, depois numa próxima aula nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas os conceitos, por exemplo, como conceito de beleza, o ideal de beleza, também vai ser um resgate da cultura grega. Então, não é só resgate, vamos dizer assim, dos aspectos artísticos, mas também o resgate de manifestações, expressões intelectuais também da cultura grega. Tudo bem? E até a religião também. Então, nós vamos ter o rigor formal aqui dentro da literatura do classicismo. O que é o rigor formal? O rigor formal é quando o autor ele se preocupa com a estética do texto, tudo bem? Não, além dele fazer
dele produzir o conteúdo, ele se preocupa também com a estética, como a forma que aquele texto vai adquirir. Então, aqui na metrificação fixa, nós estamos falando de separação de sílabas métricas, tudo bem? Nós podemos lembrar também lá da nossa primeira aula sobre a metrificação, sobre sílabas poéticas ou metrificação dos versos. Então, aqui no classicismo, nós vamos ter uma metrificação fixa. Então, o autor ele vai escolher um número de sílabas poéticas para escrever seus versos e ele vai se manter naquele mesmo número por todos os versos, tudo bem? Isso que é uma metrificação fixa, regular. Ele vai manter um padrão durante todo o texto. E aqui nós temos também a inserção de um novo estilo. Vocês devem se lembrar que lá no humanismo nós estávamos falando de redondilhas, tudo bem? Que são os versos com 5 ou 7 sílabas métricas, redondilha menor ou redondilha maior. E agora nós estamos no novo estilo. No classicismo nós vamos falar em versos decassílabos, ou seja, versos que possuem 10 sílabas métricas, tudo bem? Isso é importante também de lembrar, porque nós vamos estudar Camões aqui nessa aula de hoje, e ele faz uso, ele usa muito essa separação, né? Essa metrificação. E aqui, como eu já adiantei, nós vamos para o Luís Vaz de Camões. O Luís Vaz de Camões ele é talvez o autor mais importante do movimento, né, do classicismo português. Alguns consideram também o maior escritor da história de Portugal. E o Luís de Camões ele vai ter um papel muito importante através da sua produção artística, que é a criação da identidade nacional portuguesa. Tudo bem? Então, Camões ele vai ter uma importância não só artística, não só literária, cultural, mas também uma importância histórica na criação do conceito da identidade nacional portuguesa. E isso vai vir por meio das obras dele, principalmente da sua obra épica, né, do seu poema épico, que são os Lusíadas. O classicismo português, então, autor mais importante do movimento, como eu já disse, considerado por alguns até o maior autor, escritor da história de Portugal. E nós vamos trabalhar aqui duas produções dele, né? Dois tipos de produção dele, a produção épica e a produção lírica. A produção épica ela é mais baseada na história, certo? Ela é baseada em abordar a história de Portugal. Então, essa produção épica ela vai ser feita por meio da epopeia. Mais para frente nós vamos entrar no detalhe de explicar o que significa isso, mas epopeia é uma história épica, significa uma história épica. Então, ou seja, e isso vem também do resgate da cultura grega, tudo bem? Porque os Lusíadas, o livro, né, que é uma epopeia e é de Camões, ele é fortemente influenciado por obras gregas, né? Principalmente a Ilíada e a Odisseia, que são também desse gênero, que também pertencem, que também são epopeias, histórias épicas, tudo bem? Que contam a história e até com alguns traços também de romantização, não é algo que tem, vamos dizer assim, um compromisso com a verdade ou com a história. Muitas vezes isso também acaba sendo... as histórias contadas acabam sendo romantizadas e até um pouco idealizadas. Então, você vai ter essa epopeia. Nós estamos falando, a epopeia é um poema narrativo, então ele vai te contar uma história, só que ao invés de fazer isso num formato de prosa, né, num formato de prosa, de livro normal, como muitas vezes nós estamos acostumados a ler, ele vai te contar essa história, ele vai te falar essa narrativa num formato de poema. Tudo bem? Então nós vamos também entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos slides, mas só para adiantar. E ele vai abordar também o nacionalismo. Como eu falei para vocês, o Camões ele foi muito importante na criação dessa identidade nacional portuguesa. Então ele vai abordar muito o nacionalismo e a exaltação do país, da nação, do local onde o Camões veio, aqui no caso de Portugal. Então essa característica também é bastante presente na obra épica de Camões, que é a valorização do país, né, de Portugal, e não só a valorização de Portugal, mas também a valorização de feitos de portugueses,
da história, de valorização da história de Portugal, tudo isso para trazer esse sentimento de orgulho, de identidade, de se sentir pertencente a algo. Isso, o nacionalismo, ele usa muito disso. E aí nós temos também a produção lírica. A produção lírica de Camões ela é baseada em sonetos, que é aquela forma fixa que nós também já falamos na nossa primeira aula de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, são duas estrofes de 4 versos cada, mais 2 estrofes de 3 versos cada. Tudo bem? Versos decassílabos, então, já também lembrando dos nossos slides anteriores, versos decassílabos com 10 sílabas métricas. E ele vai falar muito do amor, mas aqui não só ele vai falar muito do amor, mas também não só do amor, mas como outros temas universais, né? Que são temas que são comuns às pessoas. Ele vai falar do amor, vai falar de saudade, vai falar da possibilidade ou não do amor, do idealizado, não, também do amor um pouco mais sensual, de conseguir realizar os desejos próprios. Então, isso também é bastante frequente. Nós vamos entrar também em mais detalhes quando a gente falar especificamente dessa parte nos próximos slides. Tudo bem? Só para dar uma introduçãozinha sobre Camões, mas o essencial é isso. Vamos agora falar dos Lusíadas. Lusíadas é um livro, né, talvez o poema épico de Camões. E aí, de novo, a gente vê essa figura da epopeia. A epopeia, como já falei para vocês, é um gênero de poesia épica, né, de poema épico, e ele é um poema narrativo. Então, ele vai te contar uma história, e história épica, importante lembrar, história de exaltação de algum herói ou heróis. E aí, é um poema que vai te narrar uma história, né, uma narrativa num formato de poema. No caso dos Lusíadas, nós temos uma métrica fixa, então ele vai trazer toda a história em versos decassílabos. Ele tem essa preocupação com a forma, tudo bem? Com a estética da obra. Isso também é um resgate isso também faz parte do resgate da cultura grega, que os gregos eles valorizavam muito a forma, a proporção, e por aí vai. Eles tinham esse ideal de beleza. Então, a metrificação fixa ela vem com esse resgate da cultura grega e ela é utilizada na obra dos Lusíadas. Os Lusíadas ele é escrito em versos decassílabos, são 8 versos por estrofe, tudo bem? Então, estrofe, para simplificar, né, estrofe é quando a gente está no poema e pula uma linha, certo? Então, você tem uma estrofe, aí pula uma linha, você começa outra estrofe. A estrofe é o conjunto de versos, o verso é a linha. Tudo bem? Então, ele vai escrever versos decassílabos e cada estrofe tem 8 versos, então tem essa metrificação fixa. O poema é todo escrito assim, a história dos Lusíadas é toda escrita assim, em versos decassílabos, com 10 sílabas métricas, e cada estrofe possui 8 versos. E, além disso, ele tem esse sistema de rima, que vocês podem ver aí no slide, que é AB, 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 CC. Ou seja, então nós vamos ter o primeiro, importante lembrar aqui, o primeiro verso da estrofe rimando com o terceiro verso, que vai rimar com o quinto verso, tudo bem? Depois nós temos o segundo rimando com o quarto e rimando com o sexto. O sétimo e o oitavo, eles ficam independentes dos 6 primeiros e rimam entre si. Então, todas as estrofes dos Lusíadas vai ter esse esquema de rima. Então, todos os versos são escritos decassílabos, todas as estrofes têm 8 versos e todas as estrofes possuem esse esquema de rima. Tudo bem? Isso é algo único, é algo que pelo Camões ser também o precursor, acabou sendo nomeado como lírica camoniana, ou como um jeito dele escrever. Então, é batizado, não só esse, mas também, como nós vamos ver lá nos sonetos, a lírica, a forma estética que ele usa, acabou sendo algo bastante característico dele, e como é muito característico dele, acabou também recebendo o nome dele, né? Acabou sendo, depois, né, como um distanciamento histórico, acabou recebendo o nome dele para as pessoas que escrevem nesse formato. E aí, nós temos a jornada de Vasco da Gama até a Índia. Vasco da Gama, grande explorador, né, e navegador português. Ele
ele vai tentar por conflitos, né, por conflitos internos na Europa e também com o norte da África, Portugal acabou perdendo o acesso interno acabou perdendo o acesso interno até a Índia, que era também uma grande fonte de especiarias na época e que era um grande centro comercial. Então, a ideia de Portugal era fazer o quê? Era tentar chegar na Índia contornando o continente africano. Então, sai de Portugal, contorna o continente africano para tentar chegar na Índia. Essa era a ideia inicial, essa foi a missão, vamos dizer assim, que Vasco da Gama recebeu, e os Lusíadas, ele vai contar a história dessa jornada, de como Vasco da Gama e sua tripulação conseguiram contornar o continente africano e chegar nas Índias pelo outro lado, né? Não pelo caminho interno, que por causa dos conflitos e dos desentendimentos lá de Portugal, eles acabaram sendo proibidos de utilizar. Então, Vasco da Gama recebeu essa missão, de novo, né, um episódio histórico, que o Luiz, né, o Luiz de Camões pegou e escreveu uma história sobre. Então, conta essa jornada. E, além dessa jornada de Vasco da Gama até a Índia, também conta a glória do povo português. E aí, de novo, aquele nacionalismo, a exaltação da nação. Além da jornada de Vasco da Gama, durante a obra, Camões ele para um pouco de narrar a aventura para contar sobre episódios da história portuguesa e assim valorizar e alavancar aquela sensação, aquele sentimento do orgulho, vamos dizer assim, na época, do orgulho de ser português, alavancar isso em seus leitores. Então, durante a obra, além da aventura, né, além da aventura que está sendo narrada, também é trazido, meio que em formas de flashback ou coisas do tipo, ou pausas na narrativa da aventura principal, episódios de glória do povo português, como uma forma de inspiração, de tentar contextualizar também toda aquela jornada, vamos dizer assim, do Vasco da Gama. E aí eu falei para vocês, né, que os Lusíadas é uma epopeia. Nós vamos agora entrar no que é uma epopeia. Epopeia é uma história épica, né, de heróis, e ela é um poema narrativo e ele compõe, né, a epopeia é composta por a epopeia ela é composta por 5 partes, tudo bem? Então, nós temos aqui as 5 partes demonstradas no slide, que é o quê? A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo, tudo bem? Então, a epopeia ela consiste as epopeias elas possuem essas 5 partes. No caso dos Lusíadas, né, a proposição ela vai trazer a introdução e a apresentação. Então, ele vai te apresentar Vasco da Gama, vai te falar dos objetivos dessa viagem, vai te falar como chegou nesse ponto e vai te apresentar Vasco da Gama e sua tripulação. E aí você vai ser apresentado, introduzido ao tema e aos personagens. Depois tem a invocação. A invocação é quando o autor ele meio que escreve essa parte como um pedido de inspiração para escrever a obra. Então, ele é como se fosse um pedido do autor para que algo dê inspiração a ele e que aí, com essa inspiração, ele consiga escrever a obra da melhor maneira possível, que ele acha que seja da melhor maneira possível. Aqui, no caso dos Lusíadas, você tem a inspiração como ele pedindo... ele vai a um local, né, e ele pede a inspiração para as ninfas do Tejo. Tejo é um rio importante que corta Portugal, e as ninfas, né, são figuras mitológicas da mitologia grega, de novo, esse resgate da cultura grega, que vão trazer inspiração para ele. E aí você tem a dedicatória a quem ou ao que a obra é dedicada. Aqui, no caso dos Lusíadas, ela é dedicada a Dom Sebastião, que foi um governante de Portugal, que ele morreu em batalha, mas como nunca foi encontrado o corpo dele, os portugueses, alguns, né, acreditavam como ele morreu em batalha, numa batalha inclusive por motivos religiosos,
acreditavam-se que ele não morreu, né, que ele foi arrebatado durante a batalha, já que o corpo dele não foi encontrado. Então, criou-se até um culto em torno da figura dele, que é o sebastianismo. Então, a dedicatória do Camões é ao Dom Sebastião. Tudo bem? E aí a narração, que é propriamente a história em si, que é a narrativa da jornada. Então, é quando o autor, de fato, vai te contar a história, o que está acontecendo e tudo desenrolar, o desenvolvimento dela. E aqui, que aqui no caso, né, dos Lusíadas, é a jornada, a navegação de Vasco da Gama até a Índia. E aqui, e no epílogo, é o desfecho. Geralmente traz uma reflexão, alguns tipos de comentários do autor, algum pensamento que ele tem, um desfecho, um resumo da obra, uma conclusão ou algo do tipo. E aqui nos Lusíadas, o Camões ele traz um desfecho, um epílogo meio saudosista, de lembrar dessas conquistas do passado, de lembrar da história portuguesa e querer que isso retorne, que Portugal seja sempre grande, vamos dizer assim, atinja uma grandeza. Então, o epílogo ele vai trazer esse desfecho. Ainda nos Lusíadas é importante, além das características estéticas e também da característica do gênero epopeia, é importante a gente nós nos lembrarmos dos planos temáticos da obra. O que são os planos temáticos? Os planos temáticos, eles são planos propriamente dito, né? Eles são contextos em que a história acontece. Então, os Lusíadas ele vai trazer uma história real, que é um fato histórico, um episódio histórico, que é a navegação de Vasco da Gama em volta da África para chegar na Índia, só que ele vai trazer também alguma romantização, alguma dramaticidade para a obra, tudo bem? Justamente por causa desse nacionalismo, e a história ela acaba também tendo contornos fantásticos dentro dela. Então, nós vamos ter o plano da viagem. Qual que é o plano da viagem? O plano da viagem é o acontecimento em si. Vasco da Gama, seus marinheiros, no barco, né, no navio, cruzando os mares, aportando na África, porque como a viagem é muito longa, eles não podiam ir direto. Então, eles foram, vamos dizer, beirando o litoral africano e foram parando em alguns locais quando precisavam de suprimentos, reabastecimento e por aí vai. Reabastecer seus suprimentos. Você tem o plano da história de Portugal, que foi aquilo que eu já comentei anteriormente com vocês. São episódios históricos portugueses, então, por vezes, o Camões ele para a narrativa, a história, para te contar algum fato histórico, que se insere naquele contexto da narrativa, faz sentido ele parar para contar aquilo, porque te dá mais contexto, te facilita o seu entendimento sobre a obra, e ele vai parar um pouco, muitas vezes ele vai parar o conto da narrativa em si, da aventura, né, de Vasco da Gama, da exploração de Vasco da Gama, para inserir esses episódios históricos portugueses e enriquecer o contexto da obra. Você tem o plano do poeta, por vezes também o Camões ele insere alguns comentários, tudo bem? Mas não é um comentário, vamos dizer assim, um comentário de o que ele acha, ou um comentário da obra até aqui, como se fosse alguma análise ou algo do tipo. O comentário do autor é só como se ele estivesse falando algo, e aqui nos Lusíadas, o comentário do autor ele é um comentário sobre admiração. Então, ele vai inserir os comentários dele sempre de forma em que ele se bota numa posição inferior e exalta os exploradores, né, os marinheiros, Vasco da Gama, o povo português. Então, esses comentários inseridos, né, no plano do poeta são sempre comentários de admiração aos grandes feitos de Portugal e também de suas figuras históricas importantes. E aí você tem o plano da mitologia, que é outra coisa que vem com a cultura grega. Influência dos deuses da cultura clássica, né? Da influência dos deuses gregos, da mitologia grega. Então, você tem durante a obra deuses que ajudam o Vasco da Gama, deuses e entidades mitológicas gregas que ajudam o Vasco da Gama a continuar a jornada dele, deuses que querem impedir que ele termine a jornada dele,
porque e aí vem muito isso também do contexto histórico e do racionalismo e da racionalização. Na história, alguns deuses eles não querem que o Vasco da Gama termine essa jornada, porque isso, teoricamente, mostraria que os seres humanos, né, que os homens são fortes e que eles, teoricamente, não precisariam desses deuses. E aí os deuses querem, alguns, né, querem parar essa jornada dele para que isso não aconteça, para que os humanos não tenham não se valorizem tanto, vamos dizer assim. Então você tem deuses que vão ajudar, deuses e entidades mitológicas gregas, e aí no caso pagãs, que vão ajudar o Vasco da Gama, e vão ter outros que vão lutar contra, né? Como, por exemplo, um exemplo na história é o Poseidon, que ele é o deus dos mares e ele tenta invocar tormentas marítimas para impedir o Vasco da Gama de terminar sua viagem. Então, de novo, um resgate da cultura grega, desculpa, e a influência dele. Então, você também tem esse plano da mitologia na obra. Inclusive, tem essa coisa dos deuses, alguns quererem ajudar, outros quererem impedir. Tem na obra algumas vezes em que há uma reunião entre os deuses e entidades mitológicas, que eles discutem se vão permitir ou não, e aí eles discordam entre si. Então, você também tem esse plano da mitologia tendo vamos dizer assim, um papel importante na obra. Então, por isso que eu falei para vocês que a Epopeia é uma história que vamos dizer assim, um poema épico, que os Lusíadas ele vai trazer um fato histórico, mas também um pouco romantizado, um pouco dramatizado, com toques de fantasia, e isso vai ter um papel bastante importante na obra. Agora, indo para a produção lírica de Camões, nós vamos ter os sonetos. Os sonetos, tudo bem? Aqui nós vamos falar da obra específica Sonetos. A obra específica Sonetos é um livro já compilado depois, né, da morte de Camões, que é uma compilação de obras, né, de sonetos que ele escreveu. Então, nesse livro vai vir essa compilação, inclusive as obras de Camões, assim como seus poemas e também os Lusíadas, já estão em domínio público, então você pode ir no site do domínio público e baixar o arquivo digital de forma gratuita, sem ter que gastar nada. Então, para ter acesso a essas obras, elas podem ser acessadas de forma gratuita. E aí você vai ter essa compilação de obras. Junção, né? São vários poemas dele que vão ser juntados nesse livro chamado Sonetos. E aí nós vamos ter a produção lírica do Camões, que é a produção ao qual ele vai falar de aspectos, vamos dizer assim, mais pessoais, mas são aspectos pessoais universais, ou seja, são aspectos que as pessoas, em sua maioria, compartilham. Então, quando ele fala de amor, todo mundo em sua vida já sentiu, ou ainda sente, ou irá sentir algo relacionado ao amor, mesmo que não seja o amor romântico, né, aquela paixão, o amor do relacionamento amoroso, mas ainda assim um amor por alguém que você goste, por alguém que você estime. Então, o amor ele acaba sendo um tema universal. Então, isso vai ser também bastante abordado durante a obra, mesmo lírica, de Camões. Então, você vai ter aí os sonetos, certo? Como nós já falamos antes, são 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, duas estrofes de 4 versos cada uma, mais 2 estrofes de 3 versos cada uma. E aí, versos decassílabos, isso também é uma constante das 10 sílabas métricas, tudo bem? Então, aquela separação de sílaba que é pelo som e não pelo pela gramática formal mesmo, como a gente está acostumado a aprender. Então, ele vai trazer esse aspecto da vida efêmera, de como as coisas passam, né? O efêmero é aquilo que é, vamos dizer assim, passageiro, que é rápido, aquilo que vem e que passa, assim como a vida é algo efêmero, né? Que vão ter coisas efêmeras durante a vida, que vem, você vive aquele momento, mas logo depois ele passa.
Então, ele vai tratar também de temas universais, como amor, saudade, possibilidades, né? Possibilidades do amor. Tem também um resgate aqui da visão de uma ressignificação do amor como descrito por Platão. Então você vai ter um neoplatonismo aqui abordado, você vai ter uma diferenciação entre aquele amor que o amor pode ser conseguido, não pode, tem sempre essa reflexão, tem sempre esse debate, essa abordagem das possibilidades. E é importante também nós repararmos que mesmo sendo algo lírico, algo falando dos sentimentos, uma abordagem, algo que vai falar de sentimentos, a abordagem, ela não é tão... a abordagem, ela vai valorizar, ainda assim vai valorizar o aspecto racional e da racionalização que vem no classicismo e também no Renascimento cultural, tudo bem? Aqui nós temos uma obra, né, um poema, um soneto muito famoso do Camões. Vocês provavelmente já devem ter tido contato com ele na vida de vocês por aí, ou através de alguma música, através de alguma aula ou algo do tipo. Mas se não teve, não tem problema, está tendo agora. Então vamos dar uma lida aí nesse poema, certo? Então aqui nós temos aí primeiro, antes de ler o poema, é importante nós repararmos nessa forma fixa que a gente tinha comentado, do soneto, tudo bem? Então aqui vocês podem ver que o soneto, né, ele vem nessa forma fixa aqui, 2 quartetos, 2 tercetos, ou seja, são duas estrofes de 4 versos cada uma, né? Aqui nós temos uma estrofe, 1, 2, 3, 4 versos. Aqui nós temos uma segunda estrofe com 4 versos, 1, 2, 3, 4. Terceira estrofe com 3, 1, 2, 3. E a quarta estrofe com 3, 1, 2, 3. Tudo bem? Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a forma de soneto que nós vamos trabalhar aqui na literatura, e que é importante para a gente, para os vestibulares. Existem outras definições de soneto, soneto inglês e por aí vai, só que não precisa ficar, vamos dizer assim, na neura, de querer aprender, de querer ler, de querer saber de tudo. Calma, vamos fixar aqui primeiro nessa forma, nesse formato de soneto ao qual nós estamos estudando, e que vai ser o que nós vamos encontrar durante todo o ano, né, aqui nas nossas aulas de literatura. Então vamos focar nessa forma fixa de soneto, e aí nós vamos de novo, né, pro poema. Vamos ler ele aí, né, para a gente poder analisar. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Tudo bem? Então, nós temos aí um soneto, como a gente já falou antes, 2 quartetos e 2 tercetos. Ele tem também o seu esquema de rima. E aí é importante a gente lembrar nesse soneto, de novo, do tema universal, que aqui é o amor, é algo que é universal e ele atinge a todos, todo mundo um dia já sentiu, vai sentir ou está sentindo o que é o amor. Então, é um tema bastante comum a todas as pessoas, e aqui tem outro aspecto bastante importante, que é o aspecto do racionalismo, da racionalização. Por quê? Porque o Camões, ele sabe que o amor é um sentimento. Então, enquanto sentimento, o amor ele é algo abstrato. O amor ele pode ter um entendimento para mim, pode ter um entendimento para você, e o Camões ele está tentando explicar a visão dele de uma forma racional, ou seja, ele não simplesmente joga o amor e fala, o amor
E o amor é difícil de explicar, né? Não dá para colocar em palavras, porque é algo muito individual e pessoal. O Camões não. O Camões ele tenta te explicar o que é o amor. Isso é uma visão, ele tenta, vamos dizer assim, meio que indiretamente trazer essa visão mais racional do que é o amor. Então ele vai tentar racionalizar e ele vai tentar te explicar o que é o amor, na visão dele pelo menos, e que ele entende ser uma explicação. Então ele vai trazer todo esse conjunto de contradições. Ele vai trazer que essa ideia de que o amor é algo que você sente, mas é algo meio que, vamos dizer assim, contraditório, porque ele te traz algo que teoricamente ele te faz sentir algo bom, mas também te faz sentir algo mal, algo ruim ao mesmo tempo, porque ele, como nós já falamos lá dos temas, das possibilidades, pode ser algo atingível ou não, pode ser algo correspondido ou não. Então, você tem meio que essas contradições, né? É um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói, mas você não sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, ele vai trazer esse conjunto de comparações e também de contradições para tentar te explicar, definir o que é o amor. E quando ele parte dessa postura de tentar explicar, tentar fazer você, leitor, entender o que ele parte para uma visão de racionalismo, tudo bem? Porque ele quer te explicar. Ele não quer simplesmente que seja um conceito que fique voando no ar, abstrato, e que ninguém saiba identificar ou que ninguém saiba definir. Ele vai trazer esse aspecto, de novo, uma influência do contexto histórico, ele vai trazer esse aspecto também racional, mesmo falando de coisas que teoricamente seriam subjetivas, tudo bem? Então, ele acaba também assumindo essa postura de tentar te explicar. Então é importante nós lembrarmos desses dois aspectos da obra de Camões, tanto da obra épica, da obra ao qual ele vai exaltar o povo português, exaltar as conquistas portuguesas por meio dos Lusíadas, que é a história da jornada de Vasco da Gama, de chegar às Índias contornando o continente africano, quanto também a produção lírica, que vai trazer esse aspecto do sentimento, né? Vai trazer temas mais universais, vamos dizer assim, temas que são compartilhados por várias pessoas, por uma maioria dos seres humanos, como o próprio amor, saudade, possibilidades amorosas, e isso vem tudo através das obras de Camões. Tudo bem? Então é bastante importante nós lembrarmos disso aqui. Tanto os sonetos quanto os Lusíadas são de domínio público, então eles têm, você pode ter acesso gratuito a eles através do site do domínio público. Então, quanto a isso, se vocês puderem, né, recomendo sempre lerem essas obras, tanto a compilação de sonetos dele, quanto os Lusíadas. Existem adaptações para narrativas ou coisa do tipo, mas como eu já falei anteriormente lá no Humanismo e no Alto da Barca do Inferno, é importante ter o contato com a obra original, porque tendo contato com a obra original você consegue perceber não só o conteúdo, mas também as características estéticas que aqui no classicismo eram importantíssimas, essenciais. Você não pode falar do classicismo somente em relação ao seu conteúdo e abandonando as características estéticas da literatura do Renascimento cultural. Tudo bem? Tranquilo? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. E qualquer dúvida eu estou à disposição. E é isso. Um abraço a todos e é nóis.